Olá, trabalhador! No programa de hoje, você vai conhecer a Flasco, uma indústria de materiais plásticos de Sumaré que foi tomada pelo movimento das fábricas ocupadas em 2003 e, desde então, tem todo o seu processo de produção controlado pelos próprios trabalhadores. Eles inauguraram um inédito modelo socialista de produção aqui em nossa região que conta com a participação ativa de quem produz a riqueza da fábrica. Todas as decisões administrativas são tomadas por um conselho formado pelos trabalhadores e nomeado em assembleia para um mandato que pode ser revogado por eles mesmos. O sistema de divisão de cargos é simples e baseado em faixas salariais com pequenas variações de valor de acordo com a função exercida por cada um. No entanto, dívidas e antigos recursos escassos ameaçam a sobrevivência da empresa. Saiba mais sobre a Flasco na reportagem de Bruno Felisbino. Estamos aqui na Flasco, na cidade de Sumaré, para mostrar a vocês a experiência inovadora desta fábrica, que no ano de 2003 passou a ser controlada pelos próprios trabalhadores. Você vai conhecer um pouco as vantagens e as dificuldades desse modelo de gestão. O movimento das fábricas ocupadas teve início em 2002 na cidade de Joinville, em Santa Catarina, numa época de forte crise nas empresas Cipla e Interfibra. Ameaçados de perder o emprego e sem alternativas, os trabalhadores tomaram as fábricas e assumiram o controle da produção. Pouco tempo depois, a crise atingiu a Flasco, que era controlada pelo mesmo grupo das empresas do Sul. A saída encontrada foi seguir o exemplo dos operários de Santa Catarina. Chegamos a ter 600 trabalhadores e com o processo de quebra, de crise e de desmantelamento do Parque Fabril, nós chegamos hoje numa situação de estarmos com 58 trabalhadores, não por nossa culpa, mas por responsabilidade dos antigos patrões. Mas o fato é que os trabalhadores, se deparando com a situação de não receber seus salários, não receber os seus direitos, não ter o depósito do INSS, de fundo de garantia, 13º, férias, com a fábrica sem conseguir produzir por responsabilidade do patrão, decidem aqui na Flasco, em 13 de junho de 2003, depois da ocupação da Cipla e Interfibra em Joinville, ocupar a Flasco e colocá-la sob controle operário. O processo de tomada da fábrica pelos trabalhadores não foi nada fácil. Problemas econômicos, corte de fornecimento de energia e pouco apoio do governo foram alguns dos problemas enfrentados. Mas os trabalhadores continuam resistindo e enfrentando as dificuldades a cada dia. Arionaldo, funcionário há 22 anos da Flasco, prefere a liberdade dos tempos de hoje. Qual que é a diferença que o senhor percebe, então, entre a fábrica antigamente e depois dos trabalhadores tomarem conta aqui da produção? Na época dos patrões aqui, a gente era praticamente escravo dos caras aí, trabalhava demais, né? Mas depois começou a bacalhação deles aí, do patrão aí, dar o calote meio mundo, não depositava nada, ficava a maioria do tempo a fábrica ficava sem energia, que eles não pagavam nem energia e nem o salário da gente. Dificuldade existe, eu não vou mentir, dificuldade nós temos bastante mesmo, porque nós não temos ajuda de ninguém, nós mesmos. Mas eu acredito que ainda está um pouquinho melhor do que na época dos patrão. O patrão você não tinha liberdade, você não tinha essa liberdade que nós temos aqui. Apesar de tudo, eles conseguiram reerguer e manter a fábrica. Reduziram a jornada de trabalho para 6 horas, implantaram um dos maiores pisos da categoria na região e o resultado é nítido na visão dos trabalhadores. Qual que é a vantagem de trabalhar numa fábrica sem ter um patrão? A vantagem de trabalhar numa fábrica sem ter um patrão é que as coisas são mais transparentes, você sabe como você levar os trabalhadores o que está acontecendo, qual é a vida da empresa, o que é viável, o que não é. E numa fábrica com um patrão você não consegue nem propor uma ideia, a não ser a diretoria ou o próprio patrão. Com pesadas dívidas do passado, honrar os compromissos sempre foi o grande desafio. Mesmo assim, os trabalhadores recebem seu salário em dia. Os que ainda resistem sabem que estão remando contra a maré do capitalismo. De que é possível os trabalhadores produzirem, sobreviverem sem a existência do patrão. Essa experiência é importante por quê? Porque o patrão ele necessita de espoliar, de explorar a classe operária. Retira o seu lucro do não pagamento de uma parte daquilo que é produzido, retirado dos trabalhadores. Quando os trabalhadores tomam uma fábrica e passam a ter o controle operário,
ele se livre, em primeiro lugar, dessa questão do lucro, da acumulação do capital e da exploração do próprio trabalhador. Os trabalhadores, quando ocupam uma fábrica, eles passam a pensar coletivamente, passam a pensar solidariamente, eles passam a pensar não mais numa relação de comando, onde ele é obrigado a trabalhar por uma ordem de um gerente, de um chefe, de um carregado, de um capataz. Ele vai trabalhar para produzir para si mesmo, ele vai produzir para os seus colegas, para os seus companheiros. E essa relação nenhum capitalista, nenhum burguês, nenhuma empresa consegue implantar dentro de qualquer fábrica. Ignorados pelo governo e pressionados pela justiça, os trabalhadores pouco podem fazer para manter vivo o sonho de construir um modelo mais justo de produção de riqueza. É melhor, está faltando alguém olhar para nós. E a gente acha difícil também acontecer. O pessoal tá só olha de longe. Fala uma hora ou outra, os patrões não, o governo não quer, não enxerga nós. Então a dificuldade é isso aí, existe. E se continuar muito tempo na situação que nós estamos, se nós não conseguir nenhuma ajuda, né, vamos continuar. A gente espera vencer, mas é difícil, mas não é impossível também, né? Realmente é um sistema bem diferente de trabalho, mas que pode funcionar se houver a colaboração de todos, inclusive do governo. No Fale Conosco de hoje, nós temos um trabalhador com dúvidas quanto ao agendamento das kitnets para o fim de ano. Olá, já faz 3 anos que eu tento passar o fim de ano na praia e nunca sou sorteado. Queria muito passar o Réveillon com a família na praia. Será que esse ano eu consigo? Bom, companheiro, essa época é realmente a mais complicada para conseguir vaga nas kitnets, devido à imensa procura por conta do verão. Quando há mais de 4 interessados no mesmo período, temos de colocar em sorteio para não cometer injustiças. Entretanto, as vagas serão destinadas para quem nunca esteve nas kitnets antes. Sendo assim, eu acredito que este ano você terá mais sorte. Bom, encerramos nosso programa. Eu espero que tenham gostado e lembre-se sempre, juntos somos fortes.